Boa tarde, começando mais uma edição dos Donos da Bola e durante o horário político começaremos mais cedo e hoje o programa está pegando fogo com o time completo. Júnior Brasil, Nibar Oliveira e Cadu Donel Galo, olha, até que saiu na frente, mas recuou muito e tomou a virada do fraco time do Flamengo. Levi diz que é bom time. Roda os lances aí enquanto a gente comenta aqui, Felipe, joga aí. Já vamos começar falando do Galo. Muito bem, começa com você aí do Cadu Donel. 1-0, abriu aí quando a gente pensou que ia, agora eu vi que vai, a coisa desandou. Ontem, quando a gente girava aqui sobre os comentários, eu dizia que o Atlético não ganharia lá, porque realmente não reconhecia que o Atlético... E aí não tem nada pessoal contra o Levi, que eu estou falando aqui é do profissional, não é do homem Levi Coupe, né? Mas é porque eu não via que o Levi tivesse dado padrão a esse time. Você disse ontem que... 1-1. Você disse empate, né? Quase que você acertou. Eu gostaria que você falasse sobre o jogo, ô ídolo, sobre a derrota do Atlético ontem. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, o Flamengo mereceu o resultado. O Atlético até começou jogando direitinho, mas pra frente ficou naquela indefinição. O time parece não ter convicção no que fazer em campo. Se ataca, se põe a bola no chão e controla o jogo, se fica numa retranca bem definida, parece sem identidade a partir de certo momento. E o Flamengo, sem ter qualquer brilho, muito mais na base do abafo, do vamos lá, da raça, bem ou mal, criou mais do que o Atlético, finalizou mais, foi pra cima, se jogou ali, principalmente no segundo tempo, no campo de ataque. Então, acho que o Flamengo mereceu o resultado. O destaque pra mim, Everton, é uma coisa que eu falava há um tempo atrás e que eu já tô há alguns dias querendo voltar a dizer. Muita gente fala e discute, será que o Atlético deve atacar, agredir o adversário fora de casa em algumas circunstâncias ou ficar na defesa? Eu acho que a gente tem que fugir um pouco desses clichês de time retrancado ou time que ataca muito e entender que muitas vezes o problema do Atlético é a dificuldade de ter a bola no pé, trocando passes, desacelerando o jogo. O time do Atlético sempre, quando tem a posse, busca o gol de forma muito objetiva, muito vertical, às vezes desordenada. E às vezes fica na defesa chamando o adversário. Talvez um meio termo, essa história de você manter a bola no pé no campo de ataque, envolvendo o adversário, tocando, esperando o tempo passar, isso falta muito no Atlético, mesmo nos bons tempos. Mesmo nos tempos do Cuca, o Atlético tinha dificuldade de fazer isso. Só que, naquela época, o jogo encaixava tanto, principalmente no Independência, na base do ataque mesmo, da aceleração, que a gente não reclamava tanto disso. Então, eu acho que o Atlético é o samba de uma nota só acelera. Precisa pensar o jogo às vezes, desacelerar com a bola no pé, criar com mais calma, ser mais cerebral. Eu acho que falta isso. Muitas vezes não é nem atacar desordenadamente buscando gol e nem ficar só na defesa. Muito bem, e o ídolo Cadu Doné falou do jogo, de Mara vai falar de Júnior Brasil também, antes só destacando que o presidente Alexandre Calil convocou uma coletiva para agora às 14 horas, né? E não destacou o assunto. Tá rodando aí e tal, até foi divulgado agora no Estado de Minas, no Super Esportes ali, que ele vai renunciar à candidatura. Uns estão falando que vai renunciar à presidência do clube e tal. Uns estão acreditando que vai, inclusive, anunciar a saída do Levi, a chegada de outro treinador. Ninguém sabe, mas a coletiva rola a partir de 2 da tarde. Dimar Oliveira, ontem a coisa não fluiu. Dimar, e aí? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo, mais do mesmo. Não é nada diferente do que a gente previu que poderia acontecer aqui ontem. A gente disse que a preocupação com o Atlético era exatamente as substituições, que eram ou de jogadores muito novos ou que tecnicamente eram muito inferiores ao que o Atlético tem na titularidade. Então as dificuldades seriam enormes com o Flamengo, que está sabendo jogar com o Vanderlei Luxemburgo. Últimos 5 jogos, 4 vitórias, ou seja, é um time em ascensão dentro dos seus limites, mesmo sendo horroroso, mesmo com o Vanderlei mantendo o discurso de vestiário de que o time ainda tem necessidade de muita coisa, vive problemas de bastidores, ou seja, tudo bagunçado no Flamengo, e o Atlético conseguiu ser em campo mais bagunçado ainda. Começou daquela forma que a gente já disse, até te dá assim uma ênfase, nossa, né, parece que agora vai, tá tocando melhor, mas na verdade o Atlético não tem essa cabeça pensante mais no meio campo, o cara que articula jogadas, a inversão de novo do Josué é toda errada, aí ele atrapalha um lateral e atrapalha o outro também, a situação de mudança de posicionamento do Tardelli, centralizar o Tardelli, isso é matar esse jogador. Você deixa de ter a possibilidade do Tardelli ter uma movimentação maior com seus jogadores, a questão da entrada do Luan, que também virou rotina e que fora de casa tem pouquíssimo efeito, a não ser no Independência. Que, aliás, nem ele tem
Jogado bem. Não está jogando bem. Não, o time jogou bem, mas o Luan, o Levi conseguiu fazer com que o Luan não soubesse o que... O posicionamento. O posicionamento é isso mesmo dentro de campo, está perdido também. Exatamente. Então, essa questão do Luan, ele funciona bem do Independência, mas fora está funcionando muito mal. Ou seja, as peças do Atlético que você teria necessidade, né, é uma espinha dorsal do Atlético, você já tinha desfalques importantes ontem, e daqueles que você espera mais alguma coisa, também não estão funcionando. Então, é mais do mesmo o tempo inteiro. Ontem foi uma noite tão cascuda para o Atlético que nem o Vitor se encontrou numa noite bacana. Eu acho até tem crédito, mas para mim falhou no segundo gol ali, que a cabeçada em outros foi lances, muito devagar. Jogo, parecia... Mais inseguro com o setor defensivo. Né? Muito inseguro. Todo mundo. Com o setor defensivo, mas né, Emerson? a insegurança, quando seu comandante não te passa a segurança, entendeu? Aí vai para dentro de campo. Claro. Foi o que aconteceu. O Júnior Brasil esteve no Rio de Janeiro, comentou o jogo. E aí, Brasil? 2-1 de virada. O Atlético no segundo tempo foi uma draga desgraçada, né, Brasil? Foi terrível. Grande abraço a todos. O primeiro tempo do Atlético foi bom, gostei. Maxwell muito bem. Ele teve uma postura definida do que fazer dentro de campo. O Atlético foi muito consistente, jogando nos contragolpes. E o Flamengo na pressão, chegando junto. Só que teve uma grande diferença. Luxemburgo, numa noite inspirada, mexeu bem, foi ousado, foi pra frente. E o Levi, olha o Levi. Braço cruzado, assistindo o jogo passivamente. E aí o Atlético volta no segundo tempo muito pior, perdido. O Pedro Botelho foi imprudente, mas durante o jogo eu tive a oportunidade de dizer, se não fosse ali o Pedro Botelho ou qualquer outra coisa, a pressão era tão grande que era inevitável. A gente já sabia que o Flamengo ia chegar, porque a pressão aumentou e o Atlético recuou. E o Levi nada fez. Ele poderia ter colocado, sim, no lugar do Jô. O Luan, que o Jô não consigo entender o que ele está fazendo em campo. Ele mata, não faz pivô, não marca gol, não consegue se posicionar, não consegue dar dinamismo, não consegue imprimir velocidade. E o Levi não conseguiu entender isso até agora. E aí depois o Levi faz duas mudanças extremamente burocráticas, troca 6 por meia dúzia, João por André, coloca o Claudinei. O que o Claudinei vai fazer? Aquilo foi assustador, foi? Você perdendo, precisando vencer. E o Luxemburgo não. À medida que ele necessitava, ele colocava. Mas você pode perder, Cadu, com ousadia. Coloca o Marion, por que não preparou o Carlos até hoje? Aí... Uma série de alternativas. O Levi não tem, é um Levi previsível, é um Levi burocrático. O Atlético poderia ter tido a ousadia, não teve, porque estava perdendo. Colocou jogadores que o que ia alterar ali? Nada. E o principal, a postura do time. Faltou sim a liderança, o treinador chegar e fazer algo. E aquilo que a gente está cansado de falar aqui, a mudança tática no decorrer do jogo. Isso não aconteceu. Olha, o Levi está muito mal para mim na falta de padrão ao time, no treinamento do time. Essas mudanças durante o jogo, não digo que foi bem nem nada, mas é muito mais fácil você tirar um volante e colocar um meia quando você tem 4 volantes do que fazer isso quando você tem 2 só. Você está perdendo de 2-1, então, você tinha que ter arriscado para tudo ou nada. É simplório, tanto não, do treinador não quanto da imprensa, coisa. Acha que não futebol, tirar volante e colocar um homem da frente é bonito. E você colocar um cara atrás que só marca. O que ia acontecer? Você dificilmente tira, fica com menos do que 2 volantes. É questão de qualidade. Deixa eu só terminar o raciocínio. O Luxemburgo modificou o esquema porque ele tinha 18 volantes. Então é claro, quando ele tirou um volante e colocou um meia, ele ficou tão ofensivo contra o Atlético, ele não ficou mais ofensivo contra o Atlético. Colocou o volante por outro, o que vai acrescentar? Você está perdendo. O volante estava com problemas no Brasil. Colocasse outro jogador, faltou ousadia, aí você fecha com seus laterais. Ele nem conseguiu fazer isso. Eu só digo a vocês, meus amigos, que, ô Botelho, presta atenção aqui. Contra o Flamengo no Maracanã, não se dá um carrinho dentro da área, mesmo se você tiver a 5 quilômetros do jogador à sua frente, ou ao seu lado. Porque senão o juiz vai meter na cal. Olha aqui, foi pênalti, tá? Para deixar bem claro. Estou falando do Forte Herete, mas me preste atenção aqui. Essa é a prova que o que é bom pode ficar ainda melhor. Você está se sentindo para baixo e a vida sexual quase não acontece? Não se assuste. Esse número que está aqui na tela é o telefone do Forte Herete. Você já conhece o ativo, não é? Então chegou a hora de conhecer o Forte Herete. O Forte Herete também é natural, totalmente voltado para essa questão sexual que vai dar uma turbinada aí na sua relação. Assim você pode voltar a ter aquela relação prazerosa com intensidade, muito vigor. Só que você tem que ligar e pedir pelo telefone 34912227. Você vai ligar agora, vai pedir, vai chegar na sua casa, no seu emprego rapidinho. Lembrando que a caixinha é discreta, não é colorida assim, ninguém vai saber que você está comprando. 72 horas de puro prazer, surpreenda a sua parceira com Forte Herete. À venda nas principais lojas do ramo, mas ligue pelo 34912227 que vai chegar na sua casa. Você não tem que sair para buscar, tá? A embalagem é muito especial, mas é discreta na hora que chegar aí. Eu vou ali tomar um, vou para o intervalo. Ô, Marcelo Oliveira, esse aqui é seu. Intervalo, a gente volta já. Os donos da bola.